Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Dalton Cast. Esse é o episódio 55 do podcast para líderes que querem fazer a diferença. Eu sou o Dalton Ribeiro e hoje vamos falar sobre por que você não deve investir em cursos para liderança. Como assim, Dalton? É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Roda a vinheta! Muito bem, antes de te dizer por que você não deve investir num curso para liderança, eu vou começar dizendo por que as pessoas fazem curso. Já parou para pensar sobre isso? Por que será que as pessoas fazem cursos? Bom, primeiramente, primeira possibilidade elas gostam de fazer curso. Ou porque elas gostam do conhecimento, né? Elas gostam especificamente daquele conhecimento, ou gostam de conhecimento de uma forma geral. E aí, tem gente que vai fazendo curso só para adquirir conhecimento. É como se fosse uma curiosidade que não acaba nunca. E aí, o risco, nesses casos, é você sofrer de obesidade mental. O que é obesidade mental? Tem tanto conhecimento, aquilo vai se acumulando e você não coloca em prática, porque é muito conhecimento para você colocar em prática. Então, essa é uma possibilidade. Ou porque você gosta do ambiente, né? Gosta do contato, gosta de estar num ambiente de aprendizado, gosta de estar com a turma, gosta de estar naquele momento ali, gosta da vibe ali do aprendizado, do curso, né? Então, tem gente que faz curso porque gosta de curso. A outra possibilidade é você precisa do curso. Então, ou você identificou que você precisa de um determinado conhecimento e por isso você vai buscar um curso, então você precisa de verdade daquilo, ou você acredita que precisa, mesmo que não precise. Isso acontece muito com pessoas que vão procurar fazer cursos de algo que elas já sabem. Como assim? Algo que elas já sabem, elas vão fazer curso? Sim. Tem gente que acha que precisa aprender mais sobre alguma coisa, ou acha que precisa ter um diploma de uma coisa onde ela já dá até aula. Então tem gente que dá até aula sobre determinados assuntos, mas ela acredita que ela ainda não sabe o suficiente, que ela precisa ter um diploma. Alguém precisa dizer para ela, formalizar para ela que ela já sabe uma coisa que ela já sabe. Então tem gente que precisa fazer curso só porque acredita que não sabe o suficiente ou que tem alguma coisa mais para aprender. Essas pessoas normalmente se frustram até, porque elas são muito boas num determinado assunto, vão fazer um curso achando que vão se tornar ainda melhores e chega lá, na verdade elas só vão para pegar o certificado. É tão desinteressante que elas nem conseguem às vezes completar aquele curso, volta só para pegar o diploma no final. Essa também é uma possibilidade. Então, ou as pessoas fazem curso porque gostam, ou porque precisam de verdade, ou porque acreditam que precisam. Mas ainda tem uma terceira opção. Tem gente que faz curso porque é obrigado a fazer curso. Nossa, tem isso? A gente pode obrigar um adulto a fazer curso? Pode, né? Pode ser uma exigência da empresa, né? A pessoa não quer fazer o curso, mas a empresa, parabéns, você agora vai fazer o curso tal, vai passar uma semana, sei lá onde, vai ser super legal, você vai adorar, e a pessoa fica na cabeça dela assim, que droga, eu não queria fazer esse curso, eu não queria viajar para lugar nenhum, eu só queria ficar aqui no meu cantinho quieto, fazendo o meu trabalho. Por que será que eles acreditam que eu preciso fazer curso? Eu não preciso aprender esse negócio. E a pessoa é obrigada a ir fazer o curso. Ou outras vezes é uma exigência do mercado. Coisa que é muito comum a pessoa não sabe falar inglês e o mercado exige que aquela atividade que ela quer executar, ou aquele carro que ela está almejando, as pessoas falem inglês. Aí ela é obrigada a fazer um curso de inglês. Não porque ela gosta, não porque ela quer aprender inglês, porque ela quer se comunicar com outras pessoas de outros países em inglês, mas que ela é obrigada porque o mercado exige. Se você não faz aquele curso, não tem aquela formação, aí você está desqualificado para concorrer às vagas. Isso acontece muito com o idioma, não só o inglês, mas com outros idiomas também.
Então, o mercado exige aquele curso. Aí a pessoa é obrigada a fazer, então ela vai fazer o curso. Então, ou faz porque gosta, ou faz porque precisa, ou faz porque é obrigada. Então, 3 possibilidades pelas quais, por quê, né? Explica por que as pessoas fazem cursos. Muito bem. Agora eu vou te dizer, agora já parou para se perguntar por que as pessoas não aprendem? Por que as pessoas não aprendem quando elas vão fazer um curso? Bom, primeiro de tudo já vou conectar com a fala anterior, né? Se elas não querem aprender, elas não aprendem. O aprendizado, o conhecimento é algo que você só absorve, só guarda, só retém se você quiser. Se você está indo lá porque alguém mandou você fazer, ou se você acredita que aquilo não vai te servir para nada, e o interessante é que às vezes isso é inconsciente, né? Isso aconteceu, por exemplo, comigo, né? Quando a minha mãe queria que eu aprendesse inglês, quando eu era criança, adolescente ali, e eu ia para o curso de inglês só porque minha mãe achava que era importante para a minha formação. Ela estava certa, ela estava coberta de razão. Só que na minha cabeça, lá no meu subconsciente, eu ficava assim, mas para que eu vou aprender isso, né? Ia 2 vezes por semana lá, passava 2 horas por semana, né? Em dias diferentes, aí depois não usava aquilo para absolutamente nada. Eu não tinha naquela época a menor ambição de viajar para o exterior. Para mim, era uma coisa completamente irreal naquela época. Então, várias vezes eu começava o curso, aí eu desistia do curso. Eu começava o curso, aí eu parava e desistia do curso. Por quê? Porque eu não via naquilo nenhuma razão forte o suficiente para me fazer querer aprender aquilo. Então, era um negócio chato, que eu achava chato e que eu fazia meio que por obrigação. E aí, quando você faz por obrigação, você não vai aprender. Aí você vai fazer só o básico para passar ali naquela prova, mas você não vai ter vontade de realmente adquirir e principalmente reter aquele conhecimento. Então você aprende, faz a prova, esquece. Aprende, faz a prova, esquece. Aprende, faz a prova e esquece. Então se você não quiser aprender alguma coisa, não adianta, né? Então aí você já faz a conexão. Ah, quer dizer que se a pessoa que eu vou mandar para o curso não quiser aprender, se ela não encontrar a motivação para aprender aquilo, eu vou estar jogando meu dinheiro fora? Vai estar jogando seu dinheiro fora. Né? Se você vai fazer um curso que você não quer fazer, você está simplesmente jogando dinheiro fora, né? E não só o dinheiro, né, do curso, tempo também, né? Às vezes você tem que viajar para outro lugar ou deixar de fazer uma outra coisa. Tempo é dinheiro, então é um desperdício de dinheiro, de tempo e de energia, porque mesmo quando você não quer estar no lugar, você está lá, a pessoa está falando, você está lá ouvindo aquilo e consumindo energia que poderia estar sendo utilizado em qualquer outra atividade que você poderia estar fazendo. Então, se você não quer aprender, você não vai aprender. Uma outra razão pela qual as pessoas não aprendem é porque elas recebem informação demais. Então, veja bem, tudo aquilo que você está numa aula, está num curso, mesmo numa palestra de 2 horas de duração, você só vai absorver uma parte daquilo que é apresentado para você. Isso vai variar ali entre 10% e 30%. Né? Se você estiver realmente focado, prestando atenção e muito motivado, isso vai chegar ali a 50%, 60%. Mas por que isso acontece? Bom, porque a gente tem uma capacidade limitada de prestar atenção. Primeiro ponto, né? Prestar atenção demanda também energia. E às vezes a gente desconcentra. Conhecimento, a gente acaba se perdendo ali no meio de tanto conhecimento. Por isso que eu questiono muito quando eu converso com o pessoal de RH das empresas, né, com gestores de empresas de maneira geral, quando eu pergunto como é que é a integração aqui, o processo de integração do novo colaborador. A gente leva ele para uma sala. Aqui é sensacional. Antes a gente não tinha, aí a gente implementou aqui o processo de integração, porque a gente entendeu que era importante, ou porque alguém viu isso num curso, que era importante, e aí a gente faz um processo de integração. E é assim, ó. A gente coloca a pessoa numa sala de manhã e ela passa o dia todinho, a gente passa para ela todas as informações que ela precisa. Aí eu fico pensando assim, rapaz, a pessoa não aprendeu nada.
Primeiro, ela está no primeiro dia do trabalho, já a emoção ali já é carregada de ansiedade, né? Você está sendo avaliado, está sendo visto, é o primeiro dia. Tem todo um significado que tem um impacto emocional muito grande. E, para a maioria das pessoas, não vai conseguir gerenciar isso, não tem inteligência emocional o suficiente para conseguir mudar esse estado emocional. Então ela vai estar no estado emocional diferente, que não é propício para o aprendizado. Muito bem, então ela já chega lá no primeiro dia. Aí a pessoa passa um dia inteirinho recebendo informação. Você acredita realmente que ela vai reter aquela informação? Não vai reter aquela informação. Então, se ela de repente passou o dia todo recebendo informação, mas recebeu um material também de tudo que foi apresentado, talvez ela vá procurar mais tarde esse material e aí sim ela vai absorver e reter informações. Não tem material, não foi entregue nada, foi só blá, 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 provavelmente ela vai esquecer ali 50%, 70% de tudo que foi falado, ou mais. Vai guardar só os 10% que pareciam ser os mais importantes para ela naquele momento. E o resto ela vai esquecer. Né? Por quê? Porque ela não vai nem ter o material para recorrer depois. Então, cuidado com cursos, né, super, hiper, mega intensivos. Por quê? E mais, né? Ininterruptos. Né? Quando você pode fazer, quando eu vou dar aula, por exemplo, que é um dia inteiro, eu coloco vários intervalos ali no meio. Então, pelo menos, no máximo a cada 2 horas, você faz um intervalo. E além do intervalo, você alterna atividades. Você não fala o tempo todo, você abre para as pessoas falarem, faz uma dinâmica, faz para as pessoas participarem. Por quê? Porque essa mudança no ritmo gera essas pausas e essa mudança faz com que você aumente a absorção das pessoas. Porque elas podem quebrar ali aquele ritmo, o nosso cérebro não consegue focar a atenção em nada por mais do que 30, 40 minutos. Né? O ideal é que seja sempre os conteúdos sejam dados em doses homeopáticas, que a gente fala, né? Pequenas doses ali, intercalando atividades diferentes, aí faz um vídeo, aí faz uma dinâmica, porque aí a pessoa vai absorver mais. Isso é estudo, isso é neurociência. E aí, a maior parte dos cursos que tem por aí, você não tem, as pessoas que estão dando os cursos, que estão montando os cursos, não tem, infelizmente, esse conhecimento. Então, você recebe a informação do jeito errado. Né? Então, isso interfere diretamente no percentual do conhecimento que é absorvido, do que é aprendido. Uma outra coisa que também impacta muito nessa questão de receber informação do jeito errado é você não utilizar exemplos práticos da vida da pessoa. A pessoa não consegue conectar aquilo que ela está ouvindo com nada que ela conheça. Isso é muito ruim, porque o nosso cérebro aprende por associação. Então, quando você não consegue conectar aquilo à tua vida, à tua realidade, aquele conhecimento se perde ali. Quando você associa aquilo a situações, a outros conhecimentos, é muito mais fácil para o seu cérebro fazer a ligação. Você gera uma compreensão melhor e a pessoa entende como é que ela aplica aquilo. Você pode estar pensando, é por isso que meu filho não aprende nada na escola, né? Não é assim que é a escola, que as escolas dão aula. Bom, provavelmente é por isso que seu filho não aprende nada na escola mesmo. Mas não é esse o nosso. A gente não quer mudar ainda a gente não está trabalhando para mudar a educação. A gente vai, em algum momento, trabalhar nessa causa aí. Mas ainda não é nesse momento. Nesse momento eu só quero que você compreenda por que apesar de você fazer cursos, por que apesar de você mandar pessoas fazerem curso na sua empresa, elas não aprendem? Porque muitas das vezes o método está errado. Muito bem. Um outro fator, né, uma outra causa, motivo que gera o não aprendizado, é porque as pessoas não acreditam ou não se acham capazes de colocar aquilo que elas estão aprendendo em prática. Como assim, Dalton? Digamos que você dê algum tipo de... vou ensinar uma técnica para você fazer apresentações, né? Uma técnica muito bacana. Vou fazer um curso de liderança. A liderança envolve você comunicar suas ideias, comunicar com a equipe, e eu vou te ensinar uma técnica aqui para você montar apresentações muito eficientes do ponto de vista de comunicação. Aí a pessoa aprende toda aquela técnica, como montar a apresentação,
só que ela tem dificuldade de falar em público. São aquela quando ela tem que fazer uma apresentação na frente, quando ela tem que se colocar na frente dos outros, ela não consegue fazer, porque ela fica nervosa, ansiosa, ela esquece, dá branco, tremedeira. Eu já vi até mancha, né, da alergia, né, empola a pele. Então, ela não consegue fazer. E se ela não consegue fazer, aquele conhecimento todo para ela não consegue colocar em prática. Então, aquilo que tá legal, muito bacana isso, mas eu não vou conseguir fazer. E aí, se ela não vai conseguir fazer, o cérebro fala assim, esquece esse negócio, você fazendo isso aí que eles estão ensinando, esquece isso. E aí a pessoa não aprende. A pessoa ignora, aquele conhecimento vai embora. Por quê? Porque a pessoa não acredita que é capaz de fazer aquilo. E aí entra uma coisa importante. Por quê? Porque a gente só aprende de verdade aquilo que a gente coloca em prática. E aí, se eu me vejo impossibilitado de colocar em prática, eu vou esquecer aquilo, porque eu não vou colocar em prática. E, aliás, acontece com tudo. Tudo aquilo que você aprende e não coloca em prática, você esquece. Por isso que quando você ensina e é só teoria, nada de prática, a pessoa esquece. Por isso que é importante, na metodologia, você misturar ali, colocar dinâmica, colocar a pessoa para praticar aquilo que ela acabou de conhecer, para ela entender de fato como funciona. E mostrar para ela em que situações ela pode utilizar aquele conhecimento, em que situações ela deve utilizar aquele conhecimento. Porque a pessoa só vai, de fato, aprender, só vai, de fato, utilizar aquele conhecimento quando ela coloca isso em prática. Senão, não adianta nada. Senão, não adianta absolutamente nada, né? Se a pessoa não consegue colocar em prática aquilo que ela aprendeu, ou não consegue, ou não acredita que aquilo vai gerar resultado para ela, aí ela não coloca em prática. E quando ela não coloca em prática, ela não aprende. Isso quer dizer que, mais uma vez, desperdício de dinheiro, desperdício de tempo, desperdício de energia. Então, se você vai fazer um curso, pensa assim, ó, eu vou fazer o curso. E esse curso eu consigo colocar em prática. Então, tudo que você for aprendendo no curso, você precisa colocar em prática. Ah, isso aqui eu preciso praticar, isso aqui eu preciso praticar, isso aqui eu preciso praticar. Se você não coloca em prática, você vai esquecer aquilo. Não tem jeito. O aprendizado é repetição. E a repetição exige que você coloque isso em prática. Então, é por isso. Então, já estou te dando várias razões pelas quais você está entendendo por que o nível de eficiência de um curso é tão baixo, né? Por quê? Porque muitas das vezes a metodologia está errada. As pessoas não se preocupam com a metodologia. Então, aquilo acaba, obviamente, apesar de ser conhecimento, não, um curso vai te dar muito conhecimento, vai. Mas pode ser que você não consiga realmente aproveitar aquele conhecimento. Agora, vamos trazer agora para a realidade específica de liderança, né? Vamos falar das competências. Por que a gente vai fazer um curso para liderança? Por que eu vou procurar um curso para me melhorar como líder ou para melhorar a minha equipe de líderes, né? Se é executivo, chefe, ou se você é dono de um negócio, você tem líderes, você quer desenvolver seus líderes. Por que você faria isso? Porque você quer melhores resultados, óbvio, né? Então, se você está querendo desenvolver liderança, é porque tem um objetivo. Qual é o objetivo? Melhores resultados. Ponto. Muito bem. E por que você precisa desenvolver liderança? Competências de liderança, habilidades de liderança. Por que você precisa aprender? Bom, primeiro, porque você não aprende isso na escola. Ninguém te ensinou isso em momento nenhum da tua vida. Isso não se aprende na escola, no ensino fundamental, nem no médio e tampouco na faculdade. Algumas faculdades até mencionam, dá uma pincelada lá em alguma coisa disso, mas de fato não ensinam. E aí, se você não aprendeu e se aquilo pode melhorar os resultados, é natural que você tente juntar essas duas coisas. Não sei, preciso, quero aprender. Então, eu vou buscar um local para aprender. E as pessoas, naturalmente, pensam em vou fazer um curso, né? Existem outras formas de aprender? Inúmeras. Você pode começar lendo livros, né? Vou ler livros, vou fazer cursos. Que tipo de curso você vai fazer? Vários cursos, né? Eu entendo que eu preciso. Eu entendo que eu preciso desenvolver essas habilidades. E se eu sou dono da empresa, talvez eu entenda que eu precise começar por mim mesmo, né?
Se eu sou o executivo-chefe, talvez eu pense assim, eu preciso melhorar os resultados, eu preciso ser um líder melhor e eu preciso formar os meus líderes, né? Se você não é um formador de líderes, você pode até dar conselhos, sugestões, mas você não vai conseguir dedicar tempo, atenção e nem você tem o conhecimento necessário para formar os seus próprios líderes. Por isso é natural que você vá procurar ou vai pensar num curso. Legal. E aí quando você pensa em curso, aí tem várias opções. Ou você pode pensar em cursos temáticos, né? Os meus líderes precisam ter uma comunicação melhor, então eu vou procurar um curso sobre comunicação. Os meus líderes de vendas precisam aprender a vender melhor. Eu vou então pegar um curso de comunicação voltado para a venda. Eu preciso desenvolver a habilidade de conhecer pessoas, né? Entender perfil das pessoas. Então, vou procurar um curso de análise de perfil comportamental. Então, você pode ir buscando cursos assim livres, sobre temas genéricos, ou você pode procurar um curso específico para líder, né? Curso de formação para novos líderes. Eu já tenho um curso de formação para novos líderes, onde eu pego vários temas que eu considero importantes e coloco num curso. E ali eu ensino para as pessoas temas específicos que são comuns para novos líderes, né? Para pessoas que assumem lideranças pela primeira vez. E aí você vai buscar isso para você mesmo ou para a sua equipe, para o seu time. Muito bem. Isso funciona? Qual é o problema disso? Qual é o problema desse pensamento, dessa estratégia? E por que eu acredito que essa não é a melhor forma de você desenvolver os seus líderes? Para que serve e por que não serve, né? Bom, qual é o problema dos cursos? Vamos entender primeiro qual é o problema dos cursos, né? Seja independente dos cursos. Primeiro, se você vai procurar uma, pós-graduação, tem muito conteúdo, né? 360 horas, sei lá. Então é normal que você tenha muito conteúdo, mas conteúdos rasos. Isso também acontece em cursos de menor duração, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E eu vou dizer, por que eu estou dizendo isso, por que eu estou afirmando isso? Você vai entender. Assim, eu dou o curso, eu crio cursos. E os meus cursos eu até tento dar uma aprofundadinha, mas não dá tempo suficiente para você aprofundar muito. Porque senão precisaria ser um curso específico sobre aquele tema e a duração seria maior. Então, e as pessoas não têm paciência hoje em dia, né? Então as pessoas querem aprender e quer que seja rápido. Quero aprender, quero conhecer, mas quero que seja rápido. Para aprender rápido, você vai aprender rápido e é raso. Não é aprofundado com conhecimento. Por quê? Porque para aprofundar, você precisaria de tempo. E é uma turma, né? Para aprofundar, você precisaria descer ali com a turma toda. Só que as pessoas são diferentes. Elas entendem de formas diferentes. Elas têm questionamentos diferentes. Então, você não consegue, num curso, aprofundar. Então, você tem muitos conteúdos. E aí, a quantidade de conteúdo vai variar em função da duração do curso. Obviamente. Mas, normalmente, os conteúdos são rasos. E aí, quando você vai para um curso que tem muito conteúdo, nem mesmo que seja um curso de 2, 3 dias, não tem foco naquilo que você sabe que você precisa. Lembra? Provavelmente você entende quais são as suas deficiências, quais são os seus pontos de melhoria. E aí você vai fazer um curso onde parte daquele curso vai falar temas ligados a essa sua deficiência. Isso é o que acontece. Nem todo o conteúdo daquele curso vai parecer para você interessante. E aí, por não parecer interessante, a gente volta naquela questão, você nem vai aprender. Se daqui a 6 meses aquilo for relevante, você não lembra mais. Porque no momento em que você estava no curso, aquilo não era relevante para você. Então, esse é um dos motivos pelos quais os cursos não são eficientes na entrega do resultado sob o ponto de vista de quem está recebendo, né? Quem está entregando o resultado tem certeza que entregou todo o conteúdo. Mas será que quem está recebendo vai aproveitar aquele conteúdo? Essa que é a questão. Uma outra questão também importante quando a gente está falando de cursos é
Porque, legal, você vai lá, faz o curso, aprende um monte de coisa, aí você vai querer aplicar aquilo, né? Vou aplicar, vou pegar esse ponto específico do curso e vou aplicar. Vou aplicar lá na minha empresa, lá na minha equipe. Aí você começa a ter dúvida. Aí tem uma coisa que não encaixa exatamente na tua equipe. Aí aquele método, como é que eu faço esse método? Esse método considera, sei lá, esse método considera que são 5 pessoas. Aí só tenho 2 na minha equipe. Como é que eu faço o método de 5 com 2? Um exemplo bobo, né? Hipotético. Mas pode ser que isso aconteça em vários níveis de dúvidas. E aí, para quem que eu pergunto? Já acabou o curso. Será que eu posso ligar para o professor? Será que ele vai me atender? Então, normalmente no curso você não tem um acompanhamento. Se é um curso de longa duração, esse problema diminui um pouco. Porque você vai voltar, de repente, a ter contato com aquele professor. Mas se ele for em módulos, acabou aquele módulo. E vou aplicar isso daqui a 3 semanas e agora já está em outro módulo, com outro professor. Com quem que eu tiro dúvida? Vou tirar dúvida com os meus colegas? Pode, é possível. Ou pode até procurar o professor ou o instrutor daquele módulo mais tarde e tentar tirar dúvida com ele. Mas aí, essa consultoria está incluída ou não está incluída no curso que você fez? E a pessoa é obrigada a te atender ou não? A maior parte das vezes não é. 99% das vezes não vai ser. Então, se você tiver alguma dúvida ou se você tiver que fazer alguma adaptação, você não tem a quem recorrer. Uma outra coisa que acontece nos cursos é que às vezes até você entende o que precisa fazer. Só que tem alguma coisa dentro de você que não deixa você colocar em prática. Aí o que você faz? É um curso. Você tentou fazer, mas você não conseguiu. Por algum motivo, aquilo não funcionou para você. Você nem conseguiu colocar em prática. Você tentou, mas não conseguiu. E aí você pode ter identificado que é uma dificuldade interna, ou você pode simplesmente ter dado uma desculpa qualquer para você mesmo, para que você possa seguir a tua vida. Isso acontece, né? A gente tem um problema, eu não quero olhar para aquilo, aí eu dou só uma desculpa, digo que foi uma outra coisa qualquer, digo que foi falta de tempo. É a desculpa padrão. E aí, fez aquilo que você aprendeu no treinamento? No curso? Não fiz. Por quê? Rapaz, não tive tempo. É conversa fiada, né? Não ter tempo é a desculpa mais esfarrapada da face da Terra. Você não deu prioridade. Ok. Tempo todo mundo tem. Aliás, o mesmo tempo, 24 horas todos os dias. Se você não fez, foi porque aquilo não era prioridade para você. Ou porque você não queria fazer, procrastinou por algum motivo e escolheu fazer uma outra coisa. Agora, por que será que você procrastinou? Por que será que você procrastinou? E aí? Como é que você lida com isso? No curso, isso não tem solução. Fez o curso, não colocou em prática, é problema seu. Não conseguiu, procrastinou, é problema seu. E a pessoa que te deu o curso não está nem aí para isso. Bom, entendeu por que o curso não funciona? É por isso que o curso para líder não funciona. Por quê? Você não vai conseguir colocar aquilo em prática por vários motivos. Você não tem acompanhamento, era conteúdo, mas era raso, você não consegue adaptar, você não consegue flexibilizar, você até sabe o que precisa fazer, mas alguma coisa te impede e ninguém vai te ajudar. E é por isso que cursos para líderes não funcionam para gerar resultados efetivos. Adalto, você quer dizer que não serve para nada? Não, serve. Serve, claro que serve. Para que serve, então, o curso de líderes, né? Dalton, você é doido, né? Porque você dá curso para líderes, você está dizendo que não serve para nada? Não, eu estou dizendo que não serve para gerar resultados efetivamente no curto prazo. Agora, para que serve? Serve, por exemplo, se você quer simplesmente abrir na mente das pessoas a possibilidade de continuar o aprendizado, para despertar a curiosidade, para gerar pequenos insights que eles podem aplicar ali, para ter pequenos resultados. Serve quando você quer abrir e mostrar que existe algo além daquilo que te ensinaram na faculdade. Que lidar com pessoas é algo mais complexo. Aí legal, o curso serve para isso, para a pessoa adquirir conhecimentos básicos que podem não ser suficientes para ela colocar em prática. Podem ser insights ali, coisas que ela pode aplicar pontualmente, mas não vão ser coisas que ela consegue aplicar de forma ampla. E
serve se ela não tiver nenhuma dificuldade no intercorrer da aplicação. Então serve muito para a pessoa ver, nossa, isso aqui é muito interessante, preciso entender mais sobre isso. Serve para ela entender pontos específicos, que existem conhecimentos específicos, e para ela buscar o aprofundamento do conhecimento naquele tema. Então, para isso é legal o curso. Então, para começar uma jornada, é legal o curso. Então, se a pessoa lá lembra, o motivo pelo qual as pessoas não aprendem é porque ela achou que aquilo não servia para nada. E por que as pessoas precisam aprender? Porque ela teve a percepção durante aquele curso de que aquilo é importante, de que aquilo traz resultado. Aí, agora, quando ela for buscar uma forma melhor de aprender, ela já tem um bom motivo. Então, ela teve um insight, uma descoberta, uma luz apareceu para a pessoa e ela vai buscar conhecimento. Então, para isso serve. Para isso, um curso é muito legal. Para isso, eu indico o curso. Para isso, eu dou cursos. Agora, se você acha que vai ter uma transformação revolucionária depois do curso, não vai. Não vai. Só o curso não vai garantir isso. Ah, mas tem casos que vai? Tem. Você pegar assim, um grupo de pessoas, faca na caveira, extremamente comprometidas e engajadas. Foram para lá, fizeram um curso. É um grupo de pessoas daquela empresa. Aí eles vão para a empresa e eles começam a colocar aquilo em prática e montam um grupo de estudo e começam a ler mais sobre aquele tema e a trocar ideia e fazer um grupo de experimental, de pegar a teoria, colocar em prática, depois troca a ideia, pega feedback, conversa. Se você tiver um grupo assim na sua empresa, vai dar certo. Aí só o curso vai ser o suficiente, porque eles sozinhos vão buscar o aprofundamento necessário, eles vão trocar ideia, eles vão se apoiar, se ajudar, e aí eles podem gerar sim um resultado transformacional no seu negócio, na sua equipe, em termos de resultado. Isso vai acontecer na sua empresa? Tomara que sim. Porque se você não tiver esse grupo de pessoas fazendo esse curso, então o curso vai ser só para abrir a visão das pessoas. Pô, Dalton, sacanagem, né? Então, e agora então o que eu faço? Veio aqui tal, disse que não funcionava, explicou por quê, mostrou por quê. Espero que você tenha entendido por que não funciona, quais são as deficiências. O que eu faço então se eu quiser ter resultado efetivo no desenvolvimento dos líderes da minha empresa? Bom, você precisa de um método, de uma forma, de um programa, primeiro, que foque no individual. Eu vou pegar, você tem 5 líderes? Então eu vou pegar cada um desses 5 líderes e vou entender, diagnosticar o que cada um desses 5 líderes precisa desenvolver. Ah, Dalton, não é a mesma coisa para todo mundo? Não, não é a mesma coisa para todo mundo. Você não tem ali um monte de pecinha igualzinha. Cada ser humano é diferente. Alguns precisam desenvolver mais um aspecto, outros outro aspecto. Então você precisa de algo, de um programa que olhe de forma individual para cada um e desenvolva um programa de desenvolvimento individual para cada um. Porque é óbvio que se você coloca foco naquilo que vai fazer a diferença, você tratou aquilo já começa a fazer a diferença. Então, é um programa que olhe individualmente para a pessoa. Não adianta pegar um programa genérico, colocar todo mundo e achar que aquilo vai gerar resultado. Vai gerar talvez mais para um do que para outros, ou não vai gerar para ninguém. Então, um programa eficiente em termos de resultado, se você quer fazer um programa de desenvolvimento da liderança que vai gerar resultado, ele deve ser individual. Então, identificando individualmente quais são as potencialidades e as limitações de cada um dos líderes. Se você quer para você, identificando as suas próprias potencialidades e as suas próprias limitações. Então, ele é um programa personalizado. Programa personalizado. Ele precisa também ter um acompanhamento sistemático. Não dá para ser assim, no final de semana, esquece. Não. O acompanhamento sistemático, ele precisa para quê?
Porque ele precisa pegar um tema, passar um tema num determinado encontro, aprofundar aquele tema, até que a pessoa consiga perceber ali as bases, os fundamentos, os porquês das coisas. Então isso precisa ser paulatino, isso precisa ser em doses homeopáticas. Então pego aquele tema específico que para aquela pessoa é importante e vou trabalhar naquele encontro, naquele período, aquele tema específico. E aí, quando a pessoa entende com profundidade, ela é capaz de conectar com a realidade dela, ela é capaz de aplicar se a situação ficar diferente várias vezes no futuro. Dali para frente ela vai conseguir resolver aquele ponto, enfrentar aquela situação, mesmo que ela esteja diferente daquela original. Por quê? Porque ela entendeu os fundamentos, ela consegue adaptar para cenários, para situações diferentes. E por que ela tem que ser sistemática? Além disso, ela precisa ser sistemática porque você tem um apoio continuado, um suporte continuado. Aquilo que você falou no encontro anterior, aplicou, teve a dificuldade, você tem um novo encontro onde você pode tratar, discutir, ver pontos de melhoria, ver por que você não conseguiu, por que não deu certo. Então, um programa de acompanhamento sistemático para o desenvolvimento daquele líder ou para o seu desenvolvimento, se a gente está falando do seu desenvolvimento pessoal. Como líder, muito bem. Então, este programa ele tem que ser um programa com um acompanhamento sistemático. Uma outra coisa que esse programa tem que ter para ser eficiente, para ser eficaz, ele precisa identificar e tratar questões internas, questões pessoais, que dificultam ou impedem a execução daquela tarefa que é importante, daquele aprendizado que foi desenvolvido. Ou seja, voltamos lá, por exemplo, da apresentação. Se você tem lá, aprendeu a melhor técnica de apresentação para aquele cenário específico, para aquele ambiente específico, para aquele público específico, porque agora é um programa individual. Então ele vai ser muito mais assertivo. Aí você aprendeu todas aquelas técnicas, veio todo aquele conhecimento. Aí você pensou e você está se preparando, você montou, mas você não está bem, porque você está nervoso, ansioso, a apresentação você não está confortável com aquela situação. Este é um problema interno, precisa ser identificado e precisa ser tratado. Então, este programa de desenvolvimento precisa ser capaz de tratar questões internas. Por quê? Porque isso vai determinar se vai dar certo ou se não vai dar certo. E o mais interessante é que normalmente essa situação interna que se apresenta ali e que ela aparece naquela situação, na verdade ela está impactando outras situações na vida daquela pessoa. O que isso significa, Dalton? Significa que ao passar por um programa de desenvolvimento neste modelo, a pessoa vai melhorar não só o desempenho específico profissional, mas vai conseguir melhorar em outros aspectos da vida dela. Nos relacionamentos pessoais, amorosos, com filhos, com pais, com os amigos, com as associações, não importa. Então, quando a pessoa identifica e trata um problema interno, ela consegue alavancar não só o lado profissional, mas também o lado pessoal. Então, este programa precisa identificar isso, porque senão ele vai ser um programa limitado, raso. Você entendeu, não coloca em prática por questões internas dela, que só cabem a ela, e ela precisa resolver aquilo. Então, esse programa precisa identificar e tratar isso. Esse programa... E aí, Dalton, de que programa você está falando, né? Adorei isso aí que você falou, né? Muito bacana, né? Personalizado, sistemático, acompanhamento, né? Seria ótimo, Dalton, ter uma pessoa que estivesse me acompanhando assim. Fazendo uma comparação ali bem rasa, né? É a diferença entre você fazer um curso de inglês e você ter um mentor de inglês ali com você, te acompanhando, uma aula particular, um professor que vai trabalhar especificamente aqueles pontos que são importantes para você, para aquela situação específica do inglês que você vai enfrentar. É exatamente isso. É um atendimento personalizado individual. Um atendimento chamado mentoring executivo. Então você precisa, se você quer
realmente desenvolver a si mesmo ou a sua equipe, o método mais eficiente para você é um programa de mentoring executivo. Um programa de mentoring que você pode contratar para você ou que você pode contratar para os seus líderes. E Dalton, como é que eu faço? Nunca ouvi falar nesse negócio. Esse profissional que é um terapeuta? Esse profissional é um consultor? Esse profissional é um coach? Bom, vai procurar. Aí você vai ter que agora, assim, se eu disser que é fácil, não é fácil encontrar profissionais habilitados, capacitados para fazer isso. Mas você tem no mercado, sim, com certeza tem. Aí como é que você encontra este profissional que pode ser o seu mentor executivo ou mentor executivo da sua equipe de líderes e que faça um programa exatamente do jeito que eu falei aqui? Bom, primeiro, procura um profissional que seja experiente. Não vai procurar o cara com 22 anos que acabou de fazer um cursinho lá de, sei lá, de pós-graduação, sei lá do que, de liderança, para ser o seu mentor. Também não adianta você procurar aquele cara que tem experiência prática da vida toda, mas não consegue aprofundar nada. Ele consegue dizer o que ele faz. Olha, eu fiz e deu certo. Mentor é aquela pessoa que diz como fazer. A pessoa vai dizer, faz assim que vai dar certo. Aí você pergunta, mas por que dá certo? A pessoa não consegue te explicar. Mas por que isso desse jeito? Por que isso é desse jeito? Porque eu já tentei isso antes com essa pessoa e não funcionou. Nesse cenário não funcionou. Aí a pessoa não vai ter conhecimento teórico profundo para explicar em por que aquilo funcionou e o que você precisa saber para que aquilo funcione independente da situação ou dos cenários. Para que você consiga aplicar aquilo em múltiplas vezes, em múltiplas áreas da tua vida. Então, você tem que procurar um profissional que agregue uma bagagem teórica e uma bagagem prática. Precisa ter as duas coisas. Não adianta ter uma coisa só, porque vai ser deficiente, vai ficar faltando, vai ser cambeta, não vai funcionar direito. Uma outra coisa importante, encontrou o profissional, e às vezes você vai convidar o profissional que nem oferece esse tipo de serviço, mas que tem essas qualificações. Você pode identificar profissionais assim e convidar a pessoa. Eu conheço pessoas que procuraram mentores e que a pessoa não oferecia nem esse serviço. E a pessoa falou, eu queria que você fosse meu mentor. E o outro falou assim, mas eu não dou mentoria. Não, mas eu quero que você me diga quanto é que você cobra para ser o meu mentor. E a pessoa pagou por um programa de mentoria. E aí aquela pessoa, tá bom, então vou desenvolver aqui um programa. E obviamente ela precisa ter um conhecimento teórico, isso comprova que ela tinha um conhecimento teórico. E ela monta um programa e desenvolve esse programa de mentoring executivo. Agora, o que você deve observar nesse programa, nessa combinação? O que você tem que prestar atenção, além, obviamente, do profissional, que é o ponto mais importante, tem outros aspectos. Por exemplo, precisa ser um programa que seja flexível. Sobre que aspecto? Por exemplo, agenda. Precisa ser um programa em que você consiga casar a tua agenda com um programa de mentoring. Se você só tem, sei lá, o horário de 8 às 9 da noite... Não adianta falar com um profissional que só atende no horário comercial. Não, só atendo no horário comercial. De 8 às 9 eu não atendo. Aí não encaixa. Pode ser um ótimo profissional, mas não encaixa na sua necessidade. Ou você pode reorganizar a sua agenda para encaixar no horário do profissional. Também é uma possibilidade. Só que a gente sabe que a agenda de um executivo, de dono de uma empresa, é um negócio meio louco. Que às vezes você precisa viajar, precisa não estar lá e tal. Aconteceu alguma coisa, uma reunião emergencial, uma questão governamental, sei lá. E aí você precisa ter flexibilidade para ajustar, mudar um determinado horário que estava previamente agendado. Então é importante ver se isso se esse profissional te oferece esse tipo de coisa. Outra coisa é a duração dos encontros. Mentoring executivo, minha opinião pessoal, tá? Quando eu faço os meus atendimentos, eu não fico marcando no relógio e opa, acabou o tempo, tocou o relógio, levanta e vai embora. Próximo, tipo médicos de plano de saúde, 8 minutos o atendimento, Ou tipo alguns profissionais aí de algumas áreas que você tem lá, 50 minutos, acabou. Mas tô aqui no meio do negócio. Levanta, vai embora, porque agora eu vou atender outro, você volta na semana que vem. Então, não é assim. E assim, quando eu atendo os meus clientes, a gente combina mais ou menos um horário ali, 1h30, 2 horas, mas de repente vai demorar 2h30, 3 horas. Já teve sessão que demorou 3h30.
porque a gente estava no meio de uma situação que eu queria concluir ali, porque era importante aquela situação ser concluída sob o ponto de vista metodológico e para realmente gerar resultado para aquela pessoa, para que ela pudesse aplicar imediatamente aquilo. Então a gente acabou alongando para chegar no ponto que precisava chegar. Obviamente, tá vendo como é que é personalizado? É personalizado. Quando eu monto a minha agenda, eu já contemplo essa elasticidade. Uma vez ou outra pode ser que estenda tanto que eu tenha que finalizar, mas eu já vejo isso antes e eu já vou programando para acabar em 1h30 ou em 2 horas, quando tem alguma limitação, ou quando o próprio cliente falar, não, eu preciso terminar tal hora porque eu tenho um voo para não sei para onde. Aí eu, durante aquela sessão, eu tenho habilidade para poder gerenciar o tempo. E obviamente isso acontece porque eu já faço isso há muitos anos. Outra coisa importante, eu vou te dizer que hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, o melhor modelo é um online. Primeiro, porque você economiza tempo, você não tem que sair da tua empresa para ir para lugar nenhum. E nem o profissional precisa sair, sei lá, da empresa dele ou da casa dele para ir a lugar nenhum. Isso é tempo, e tempo é dinheiro, eficiência. Segundo, quando você viaja, quando você está em outro lugar, você continua sendo atendido. Não importa, se você tem internet, você consegue. Às vezes você está trabalhando no escritório, às vezes você está em home office. Isso facilita também a questão do horário, né? Eu atendo pessoas 9 horas da noite. Para terminar uma sessão 11 horas, 11h30. Isso acontece porque é online, né? E é fácil, online a pessoa terminou, a pessoa desliga ali o computador, pronto, já está em casa, não tem problema. Então, o online é o que eu recomendo. Uma outra coisa que você deve olhar também é a possibilidade de você ter encontros adicionais, né? Que sejam, eu tenho que esses encontros, eu preciso de um encontro extra. Puta, aconteceu um tema aqui, aconteceu uma coisa aqui específica, a gente está no meio de um planejamento estratégico e eu queria uma outra sessão, uma sessão adicional, porque eu quero ter um ponto que eu quero levar, que eu quero discutir aqui, eu quero pegar a tua opinião. Dá para ser? Dá para ser. Né? Se você fala, não, só que são 6 sessões e você só tem direito a essas 6 sessões. Não, dá para incluir uma 7ª? Dá para fazer uma 6h30? Um 6 1/4? Dá. Então, sim, flexibilidade é importante também nessa questão de dá para ter um encontro adicional, botar mais um, estender por mais um mês. Então, ter essa flexibilidade é legal também. E uma outra coisa que você deve procurar também é se aquele profissional que vai ser o seu mentor executivo, se ele te dá o suporte que você precisa, além das sessões, né? Assim, a sessão, digamos que seja quinzenal, ou semanal, depende aí ou mensal, depende do modo como vocês decidiram trabalhar. De novo, flexibilidade. Mas aconteceu uma coisa, uma situação agora, e eu preciso tomar uma decisão, e eu tenho um ponto aqui que eu tô com uma grande dúvida. Então já aconteceu, por exemplo, de uma mentorada minha me ligar, olha, mandar uma mensagem no WhatsApp, né? Você está podendo falar agora? Tô com uma questão aqui que eu queria falar com você. Aí eu falei, pô, agora não dá, mas dá em 10 minutos, espera aí, deixa eu ajustar aqui e tal. Aí 10 minutos a gente se falou, ela falou, tem que tomar uma decisão aqui. E a decisão é essa, esse é o cenário tal, não sei o quê. E eu tô indecisa, confusa, não tô conseguindo enxergar, tô sob muita pressão. Queria que você jogasse um pouquinho de luz aqui. E aí durante a ligação eu joguei essa luz, mostrei, usei uma técnica para ela utilizar ali, ter uma visão ampliada, estruturada, para tomar a decisão de uma forma melhor. E aí quando ela organizou a mente dela para olhar aquilo de uma forma estruturada, ela mesma tomou a decisão e viu qual era a melhor decisão a ser tomada. Isso no meio da semana, não tinha nada a ver com a sessão. Foi um negócio que durou ali, sei lá, 30 minutos no telefone. Mas, de novo, a pessoa precisava. Então, ter alguém que possa também te dar esse tipo de apoio, suporte, entre as sessões, né? Independente de estar no horário marcado, agendado ou não. Então, é isso que eu recomendo se você quer efetivamente desenvolver-se como líder ou desenvolver os seus líderes. Então, se você acredita que faz sentido, procure então um mentor executivo.
Dalton, você oferece essa mentoria executiva? Bom, como eu falei aqui em alguns momentos desse episódio, sim, eu tenho alguns mentorados. E se você quiser ser um desses mentorados, basta você entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp 21 986894306 ou diretamente lá nas minhas redes sociais. Lá no Instagram, no perfil daltonribeiro.oficial, aproveita para me seguir, ou se você preferir, mande um e-mail para contato@daltonribeiro.com.br. Eu agradeço pela sua audiência, espero que tenha colaborado com você mais um pouquinho, compartilhando todo esse conhecimento, e eu espero que você ponha isso em prática na sua vida, porque lembra, se o conhecimento não for colocado em prática, ele não serve para nada. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio do Daltoncast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.